Fala galera, que é o Lucas Antônio, proprietário da página Fusca Verde 65. Vou começar um vídeo novo. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho como é o meu ganha-pão, do que a gente aqui dedicamos a vida. Vou explicar um pouquinho sobre o café, porque eu tenho a página no Instagram que é Fusca Verde 65. Então sempre lá nos stories eu coloco um pouquinho sobre o café, sobre o meu trabalho. Aí surge algumas dúvidas das pessoas em relação a isso, que tem muita gente que me acompanha lá na página, mora em grandes cidades, tem um povo do sul, de São Paulo, de outros estados. Então é lugar que não tem o cultivo assim do café e eles não têm o total conhecimento. Então eles sabem mais como que é, tipo, conhece café ele na hora de fazer, né, no caso. Então nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho como que é todo esse processo. Eu vou resumir um pouco, porque o processo do o café, nossa, eu acho magnífico como que é o café, porque o processo dele, nossa, é muito processo. O povo vê o café pronto, mas não sabe o que a gente na roça passa com isso. Então é lindo o ciclo do café, é muito magnífico. Então eu vou resumir um pouquinho, o mais básico das dúvidas das pessoas. Então acompanhe esse vídeo que vai ser um vídeo legal. Então, gente, muita gente me conhece pelo Fusca Verde, que é o nome do Instagram que eu tenho da página, e do canal do YouTube é Fusca Verde 65. E aqui está o café que eu separei para poder mostrar para vocês certinho. Mas eu vou estar explicando cada um como que é certinho, que o povo só conhece o café igual esse daqui, que é o torrado e moído. Mas olha que lindo que são as cores dele. Aqui é os botãozinhos onde sai a flor dele. Aí saindo ela eu não consegui achar ela aberta para mostrar para vocês. Mas aí depois vem o café verde, ele vai crescendo até ele chegar nesse ponto aqui, ó, que é o grão vermelho. Aqui é um grão já bem granado. Então esse daqui já é o ponto de colheita dele. Aqui ó, um galinho com café, lá com flor, café verde maduro, ó. Aí depois a gente começa o procedimento da seca dele no terreirão de café. Ou depois coloca no secador para adiantar. A gente tem que ir secando ele até ele chegar nesse ponto aqui, para vocês verem. Aqui eu separei alguns grãos, mas ele fica aqui um pouco meio descascado por questão de trator. Tem gente que opta por essa seca aqui, que é o café despolpado. Aí tem o maquinário que arranca a casca dele e deixa ele assim, ó. Só que arranca, e o café ele possui duas cascas. Essa casca preta aqui e depois tem essa amarela aqui, ó. Então o café ele possui essas cascas. Tem gente que tira essa daqui para facilitar na seca e diminuir o volume dele. Então, como eu vou saber que o café já está no ponto certo da seca? Pelo olho a gente já sabe muito quando a gente pega o grão que a gente descasca. Só que hoje em dia o mercado está muito exigente nessa questão do café seco, o ponto assim para eles comprar, tanto faz lá fora até no Brasil. Só que aí como que é? A gente tem uma maquininha, ela tá guardada. Ela confere a umidade do café, então ela vai, tira, passa lá, confere a umidade, a seca certa dela. Que aí tem o ponto certo, porque se esse café for para fora, ele tem que estar numa certa umidade, que depois que ele pegar o navio para ele ir para fora do Brasil, ele pode perder um pouquinho e voltar a seca dele um pouquinho. Então tem tudo um procedimento certo. Aí depois desse processo de seca, que a gente tem um outro maquinário que é o que limpa o café que a gente fala, que é o que arranca essa casca tudo, a preta e a amarela dele. Que aí deixa o café nesse ponto aqui, ó, sem casquinha nenhuma. Esse café aqui, ele é do ano passado. Como a gente deu início na colheita agora, eu não tenho café seco desse ano ainda. Então ele perdeu um pouquinho a cor dele, mas é um café de boa qualidade. O último processo da gente é esse daqui. Esse é o nosso ponto de comercialização. Então é assim que a gente vende para exportadora. É nesse ponto aqui, ó. Aí depois que entra o processo, aí depois que, vamos supor que chega até a torrafação, que é que coloca no mercado, que aí é o ponto que vocês conhecem, que é o ponto de torra.
que aí cada um a torra é de um jeito, aí varia do gosto ou da própria empresa que faz esse processo, que é o de torra. E aqui é moído. Então esse café aqui a gente tira dele pra gente, a gente faz esse processo aqui de torra, depois só moer e beber. Então é isso aí, gente. Aqui é um pouquinho do nosso café. E ali é o Fusca que todo mundo conhece. Então, aí lá no meu Instagram questionaram, perguntaram qual a melhor época para plantar o café e se a gente planta semente ou a muda, como que é esse procedimento. Então, a gente compra, quando a gente vai plantar uma lavoura, a gente compra as mudinhas, elas vêm umas mudas pequenas, então a gente tem que fazer a preparação do solo primeiro, pôr os produtos certos para poder dar força na muda nova. E como que eles tiram como eles fazem a muda? Eles pegam, seleciona grão por grão desse café aqui, ó, bem maduro, que são os cafés melhor, com a saúde melhor, e separam e tira os grãozinhos dele. Tira um grãozinho e faz o saquinho e faz a semeação deles no saquinho. Então aí já tem os viveiros que fazem esse trabalho. Então depois a gente vai e compra deles para poder fazer a planta. A melhor época para plantar o café é geralmente novembro a dezembro, que é uma época boa de chuva e tal. Então é a melhor época pro plantio de café. Então aí outras dúvidas que a turma lá no Instagram tiveram quanto tempo, quantas colheitas faz por ano, quanto tempo leva para poder produzir. Então o café ele não é essas igual tipo milho, feijão, essas coisas que você planta, colhe por ano. Ele tem o prazo ali, colhe, depois você tem que ir plantar de novo. O café ele você planta ele, então ele leva 3 anos para a primeira produção. Então a gente planta ele, então nesse tempo, até a primeira produção, a gente só está gastando nele, a gente está colocando adubo, tratando, cuidando do mato, não poder tomar conta dele. Então tem muito trabalho até ele chegar à primeira produção. E sem falar que aí a gente não tem lucro nenhum, só está investindo nele para quanto ele produzir. Então tem que ter a cabeça firme, ter cuidado, porque você só está investindo nele nesse período. Outra pergunta que me fizeram lá na página é quantas vezes produz por ano. Então o café, então ele produz uma vez no ano só. Geralmente a produção dele, a colheita dele começa em maio, tem gente que começa em abril, mas geralmente o auge da colheita é final de maio, junho é o principal auge da colheita. Então aí varia muito de cada lavoura, cada sítio, cada fazenda, qual produtor. Tem gente que faz a colheita em um mês, tem gente que faz em dois, três, quatro. Então isso aí varia muito dependendo do tamanho da lavoura da pessoa. Uma outra pergunta que me fizeram se eu bebo meu café aqui mesmo ou se eu compro. Então, que é esse café aqui, ó. Então a gente já separa para o nosso consumo próprio um café bom. A gente dedica muito, então a gente tem que tirar o melhor café para o consumo próprio. Então, outra pergunta, quanto tempo leva do plantio até chegar no mercado? Então, ele leva 3 anos para a primeira colheita. Então, nesses 3 anos, então fazendo a colheita, vamos supor, a gente começou em, um exemplo assim, se começar em maio, aí tem o tempinho dele secar até a gente vender e tal. Então, para ele estar no mercado, acredito eu aí que 3 anos e alguns meses já tá aí já consegue estar no mercado, poder beber ele. É igual hoje, ó, o céu, sol quente, aqui o café, ó. Uma seca igual essa do terreiro, assim, é uma seca perfeita. É uma seca que vai com calma, então vai secando, vai igualando, então é uma seca muito boa fazer essa do terreiro. Porém, tem dia que a gente tem que adiantar no secador de café. Então, como eu havia dizendo, a seca no terreiro é uma seca que a gente gosta muito, então acredito que ela leva aí de uma semana, uma semana e meia, duas, ela já está no o café seco. Aí depois que a gente comercializa ele. Então a gente tem um secador aqui
que é a vantagem do secador de café? Se o tempo estiver nublado, querendo chover, a gente não pode deixar esse café molhar. Então, tendo o secador, a gente consegue fazer esse serviço, adiantar o serviço. E se tiver meio apertada o terreiro, as coisas, a gente quiser ganhar tempo, então a gente pode trabalhar de noite com o secador de café. Então, voltando às perguntas lá do Instagram, como começou a minha paixão pelo café? Então, eu venho de uma família simples, agricultor. Meu pai começou trabalhando para os outros, tal, aí começava a trabalhar na lavoura de café, meu pai pegou o gosto, até meu pai foi muito trabalhador, nossa, a gente sente muito orgulho do meu pai por isso. Então meu pai começou a dedicar a vida ao café, só que meu pai, ele ensinou a gente desde, eu e meus irmãos trabalhar desde pequeno, então a gente pegou esse gosto, então é uma paixão já que vem no sangue da família, então a gente desde novinho aprendeu a trabalhar, nós me perguntaram como eu sinto fazendo esse trabalho. Gente, é um serviço gratificante. Quando a gente era criança, as coisas eram mais difíceis, então era muita coisa manual, muito serviço no braço mesmo, até pouco tempo. Então, o meu irmão é engenheiro mecânico formado, então ele está projetando as coisas para a gente, facilitando nosso serviço, graças a Deus. Em questão da mão de obra, melhorou muito. Então eu sinto honrado. Em 2016 a gente perdeu o nosso pai, então aí meu irmão com isso ele veio para o sítio e a gente está dedicando tudo, cultivando o que meu pai, como se diz, semeou. Então, graças a Deus a gente está dedicando. Então essa é a minha paixão. Então a gente honra muito o que meu pai fez e estamos seguindo aí porque tá no sangue. Então, em 2011 até eu fui para a cidade, durei 2 meses só, falei não, preciso voltar para a roça. Nisso eu aprendi muito com meu pai, então não arrependo de maneira alguma. Então a minha vida é o café por isso. Bem, honrar o que meu pai fez. Que então, aí até então, muita gente conheceu meu pai, que aqui é cidade pequena tal. Meu pai era conhecido pelo óculos, então eu mandei fazer esse logo pra gente, uma amiga minha, a Letícia, Artes Gráfica fez. Então, meu pai era muito conhecido pelo óculos. Falei pra ela, pega o óculos, vamos fazer em homenagem ao meu pai. Meu pai chamava Antônio. Falei pra ela, pega um óculos, grão de café e coloca o símbolo da engenharia mecânica que o meu irmão é formado, que a gente tá unindo a cafeicultura com a engenharia mecânica. Então surgiu aí o nosso logo do nosso sítio. Então aqui a gente honrando o café. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu resumi um pouquinho como é o café, resumi mais ou menos para vocês entenderem um pouquinho das principais dúvidas. Mas o café, se for entrar em detalhes certinho como que é todo o processo dele, hoje tem muito aí o café especial. Se for entrar muito detalhe, a gente teria que gravar um vídeo aí de vários dias, porque é muita coisinha. Mas as principais dúvidas foram essa daí. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim lá no meu Instagram, no direct lá, que eu respondo lá, eu tiro a sua dúvida, Fusca Verde 65. Pode me mandar lá que eu tiro essa dúvida. Então eu espero que vocês tenham gostado aí, que foram dúvidas do povo lá do Instagram, que já falaram que é o Fusca Verde produtor de café. Então tá aí, mostrando um pouquinho do café. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe com os amigos aí que gostam de café. É isso daí, continue bebendo café, que a gente tá aqui dedicando a vida a vocês, a esse fruto maravilhoso. Obrigado, tamo junto.